Buenas chicos, eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino espanhol que você realmente vai falar na tua próxima viagem. E no vídeo aqui de hoje eu quero te ajudar a resolver um super problema para quem está determinado a aprender espanhol. Você quer aprender espanhol em 2021 e não sabe nem por onde começar. Não sabe se vai para uma escola tradicional de idiomas, se vai fazer um curso online, ou se vai fazer com um professor nativo ou não, que método usar, você não tem ideia de nada, não sabe por onde começar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas para escolher o curso de espanhol que é melhor para você. E antes de realmente começar a falar dos prós e dos contras de cada um desses pontos, eu quero te explicar o porquê que você tem que escolher o teu curso de espanhol. Você tem que sim escolher, você tem que ter informações para escolher o que é melhor para você. Cada curso de espanhol tem um método, tem um objetivo diferente, principalmente esse objetivo do curso, que ele tem que se encaixar com o teu. Porque de nada adianta, você vai entrar no curso mais top do universo e esse curso não tem o objetivo que você tem. Não é o mesmo objetivo, então não vai adiantar nada, ele não vai te ajudar, para o que você realmente quer. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Esse curso de espanhol que você quer fazer, ele tem que ter o objetivo que você tem com o idioma. Então deixa eu explicar um pouquinho melhor para ver se fica mais claro. É o seguinte. Se você quer fazer a prova do DELE, você quer fazer o intercâmbio, vai entrar numa faculdade para morar fora, sei lá, seja qual for a tua razão, você precisa do certificado do DELE, que é a prova de proficiência de espanhol. O que você tem que fazer? Procurar um curso preparatório para o DELE. Você precisa passar naquela prova, então você precisa do espanhol que tem dentro da prova, é aquilo que é o teu objetivo, você precisa da certificação. Um curso preparatório para o DELE é o indicado para você. Agora, se você quer realmente falar espanhol, você está focado na comunicação, quer viajar e aproveitar, quer conhecer mais culturas, quer realmente bater papo, quer ter aquele espanhol informal, conversar com gírias, expressões, você precisa de um curso focado em conversação, um curso focado na fala em espanhol. E não vai ficar preenchendo lacuna, conjugando o verbo, sabe? Aquele exercício, parênteses aqui, nosotros, tener, tenemos, tem que ficar conjugando daquele jeito. Isso não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum não. Isso não vai te ajudar a chegar no teu objetivo. Você não vai ter um curso de espanhol eficiente para te ajudar nessa caminhada. Então, decida o que você quer. Primeiro ponto de tudo, antes de começar qualquer coisa. Por que você quer aprender espanhol? Então aproveita e já deixa aqui nos comentários, me conta a tua razão de aprender espanhol. Porque esse é o ponto chave, é o primeiro passo que você precisa para realmente escolher um bom curso de espanhol. Afinal de contas, um curso de espanhol é bom quando ele te ajuda a alcançar o teu objetivo. Então é isso que define um bom curso de espanhol. Não esquece disso, tá? Eu sempre uso esse exemplo da prova do DELE porque isso foi algo que marcou muito para mim. Porque eu fiz curso preparatório para o DELE com a intenção de que era aquilo que eu precisava para falar espanhol, sabe? Totalmente errado, né? Entrei para fazer o curso com uma mentalidade e o curso era para outra. Na minha visão, eu precisava da certificação do DELE para mostrar que eu falava espanhol. E sendo que eu queria espanhol para viajar, para fazer minhas viagens, para realmente fazer meu mochilão, para conhecer as pessoas, para absorver cultura, para bater papo ali com o nativo, sabe? Quando você vai visitar um pueblito assim, bem chiquito, al final do mundo, quando você vai lá e vai conhecer toda aquela cultura indígena aqui, para mim isso é muito, muito bacana. Eu sou fissurada, adoro conhecer essas culturas totalmente diferentes, sabe? Que ainda estão enraizadas no país. E eu achava que eu precisava da certificação para conseguir esse objetivo. E aí, fiz curso de espanhol, fiz curso de preparação para o DELE, fiz a prova do DELE, passei no DELE, beleza. E na hora de falar? E na hora de colocar a mochila nas costas e viajar e bater um papo com uma pessoa de fora, um hispano
nativo realmente não funcionava, não ia, não tinha aquela interação, não conseguia fluir a conversa. Então foi muito frustrante. Ok, fiz, tinha prova, mas não era isso que eu queria, não era o meu objetivo. Então eu sempre falo isso, e uma das coisas que eu deixo muito claro para o pessoal que entra no curso do espanhol na sua viagem é que esse não é um curso de preparação para o DL, não é um curso focado na gramática. Obviamente você aprende gramática porque você precisa conhecer a estrutura da língua, mas é um curso de conversa, é um curso de conversação para você conseguir manter o bate-papo com os nativos. Esse é o foco do curso. Se você tem outro objetivo que não seja realmente falar espanhol do dia a dia, esse não é para você. Então eu falo abertamente, porque o pessoal fica aí, porque todo mundo quer vender, porque só quer vender curso, porque é isso, porque é aquilo. Não, eu quero alunos que tenham esse objetivo, porque é isso que eu vou entregar. Eu não quero um aluno que termine o curso e saia no final frustrado. Não, nada disso. Se teu objetivo é realmente falar um espanhol do dia a dia, falar com um hispano, uma conversa informal, um espanhol informal, expressões, gírias, realmente aquele espanhol da rua, muito bem-vindo no curso, você é muito bem-vindo. Agora, se não é, eu vou te dar várias dicas nesse vídeo para você escolher o curso que é melhor para você, tá? E eu sempre bato nessa tecla, porque tem muita gente que tem aquele pensamento que curso online é tudo igual. Pra que eu vou perder meu tempo procurando informação, saber qual é o método, para que serve esse curso, qual é o objetivo do curso, se é tudo igual mesmo? Pra que, gente? Pra que eu vou fazer? Não é tudo igual, não é tudo igual, entendido? Primeira coisa, curso online não é tudo igual. Cada professor tem a tua maneira de colocar o conteúdo, tem a tua própria vivência. Se o professor aprendeu espanhol na Espanha, espanhol na Argentina, são espanhóis diferentes, sotaques totalmente diferentes, e ele vai te passar o espanhol que ele sabe, o espanhol que ele aprendeu, da maneira como ele aprendeu, misturado com a sua própria vivência, e vai colocar esse conteúdo para você. Então muda muito, muda totalmente. Então para de ficar com essa aí, que isso é coisa de preguiçoso, de achar que é tudo igual para não ter que ficar procurando informação, tá? Tem sim que procurar informação sobre o curso e você tem que conhecer qual é o objetivo daquele curso. Então, se você tá aí, já tem alguns cursos que você tá em mente, talvez desse, professor daquele outro perfil, então pede informação, vai lá, manda um direct, pede informação sobre o curso para saber onde você vai chegar com aquele curso, para ver se bate com o teu objetivo, né? Senão não adianta nada. Se você vai fazer um curso para alguma coisa que tem um objetivo diferente do teu, para você o curso vai ser ruim. Então tem muita gente que também fala que curso online é ruim, que não adianta, que tem que ser curso físico. Não é assim não, tá? Porque muitas vezes a pessoa não sabe escolher o curso que é bom para ela. Então aí acaba falando que o curso é ruim. Eu não tô falando que todo curso é bom, tá? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem cursos ruins, obviamente tem cursos ruins, mas cabe a você saber escolher qual é o curso bom pra você. Porque muitas vezes não é que o curso seja ruim, é que esse curso não é pra você, não foi feito pra você. Simplesmente isso. Então, presta bastante atenção e vai atrás de informação para você parar de uma vez por todas de achar que curso online, curso de espanhol é tudo igual, tá? Para te ajudar nessas escolhas aqui, eu separei 3 tópicos bem importantes para a gente conversar e para te orientar a escolher um bom curso para você. Vamos começar aqui no primeiro, que é sobre a nacionalidade do professor. É fundamental que o professor seja nativo ou não? O que você acha sobre isso? Tem que ser nativo ou não tem que ser nativo? Então vamos lá, que eu vou te dar a minha opinião sobre isso. Tudo na vida tem os prós e os contras. Então eu vou falar tanto os prós e os contras de um professor nativo, quanto os prós e os contras de um professor não nativo. Vamos começar com os nativos. É o idioma nativo dele, por isso ele é um professor nativo, né? Então, o que acontece? Muitas vezes ele não entende a dificuldade que é para você. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, que eu acho que é o campeão de todos.
Para um professor nativo, para ele falar restaurante, la R vibrante, é muito simples. Ele cresceu falando desse jeito. Se você olha os niñitos assim de chiquitos, pues já hablam com la R. Então, para eles é normal, é comum, eles sabem fazer esse som desde todo sempre. Isso não é uma dificuldade do idioma. Agora, cá entre nós, que não somos hispano, é difícil. É muito difícil falar esse R. Então, para nós, esse som não existe no português. Então, é difícil demais falar esse R. E eles muitas vezes não entendem qual é a complexidade desse som. Então, para um professor que não é nativo, às vezes ele consegue te dar muito mais atalhos para essas dificuldades. Porque se é um professor brasileiro, ele sabe qual é a dificuldade entre um português e o espanhol. Então, consegue fazer essas pontes muito mais fáceis. Você não precisa fazer isso sozinho. Isso é muito, muito, muito legal, porque ele te dá atalhos muito mais rápido. Você consegue aprender mais rápido e não fica patinando, tentando entender como é que faz aquilo. Muitas vezes um professor nativo vai te mostrar o pronto, mas aquele caminho até chegar lá, ele não sabe, porque ele não saiu do português para aprender o espanhol, entendeu? Então, para ele não consegue ver aquele caminho. Agora, se não é um professor nativo, ele consegue te dar o passo a passo e você vai muito mais rápido. E agora vamos falar do contrário, né? Um professor brasileiro nunca na vida vai falar como nativo porque ele não é nativo. Simples assim. Não vai falar como nativo porque ele nasceu no Brasil e o primeiro idioma dele é o português. Ele não vai ter o sotaque, ele não vai falar exatamente como um professor nativo. E aí, pode ser que isso dificulte um pouco na hora de você entender o espanhol. Então, se o professor brasileiro não sabe te apresentar o espanhol como nativo, isso vai ser um problema. Aí fica muito mais fácil você aprender com o nativo, porque ele fala como nativo porque ele é um nativo, então você consegue entender, praticar o listening muito melhor do que com um professor brasileiro, principalmente se ele não tiver realmente uma boa pronúncia ou então dele não conseguir te colocar no meio do ambiente hispano, certo? Então, isso é uma das coisas que você tem que ficar de olho no método. Como eu te falei, tudo na vida tem os prós e os contras. Tem como resolver, tanto de um lado quanto do outro? Obviamente tem. Para um professor nativo, ele vai saber te dar o caminho entre o português e o espanhol, as dificuldades, saber lidar com essas dificuldades, se ele sabe português. Então, ele aprendeu o português e ele sabe as dificuldades que ele teve do espanhol para o português, que muitas vezes vão se parecer, e ele vai poder te ajudar melhor. E um professor brasileiro, como é que ele vai te ajudar a entender, a afinar o listening? Ele vai criar um ambiente de imersão. Ele vai criar um ambiente de imersão hispano-nativo para você que é aluno. Então, tudo tem como resolver, tá? Fica de olho nisso, porque são coisas que é muito importante de você perguntar para esse professor que você está querendo começar a fazer um curso ou fazer aulas com ele. Então, se ele é nativo, pergunte, vê como que ele vai poder te ajudar nessas dificuldades. E se ele é brasileiro, pergunte como é que ele vai criar o ambiente de imersão para você realmente ter um entendimento, um listening afiado. E agora vamos falar de 3 outros pontos. Curso online, aula particular e aula presencial. O que melhor encaixa para você? Então, vamos começar falando de professor particular. Então, você quer fazer a aula e quer começar a fazer aula com um professor particular. É muito bacana as aulas particulares, você tem um contato muito próximo com o professor, porque é você e ele, então você tem um aprendizado acelerado, é muito bacana isso. Mas, sempre tem um mais, né? Todos os pontos aqui eu vou trazer os prós e os contras para vocês. Geralmente é muito mais caro. Então, muitos alunos pagam ali 2, 3 meses de aula e param no meio do caminho porque não dão conta de pagar, porque você está pagando sozinho a hora daquele professor. Então, muitas vezes fica caro. Então, a hora do professor pode ser R$50, R$100, R$150, depende muito do professor. Varia muito esses valores.
Mas se você vai ter aulas, por exemplo, todos os dias, que eu sempre falo para vocês, é importantíssimo você ter frequência de estudo, ter constância de estudos. E na aula particular é muito difícil você conseguir, porque você não vai pagar, vamos supor que seja R$ 50 a hora. Você vai pagar 5 dias na semana, 7 dias na semana para ter aula particular? Duvido e duvido muito que você vai fazer isso, porque o custo fica muito alto. Então você acaba tendo um contato próximo com o professor, isso é muito bacana, mas perde na constância de estudo, porque grande parte dos alunos não estudam se não tiver a aula guiando. Ser autodidata é muito complicado, né? E até por isso, se você vai fazer, você tá procurando a ajuda de um professor, é porque você não quer fazer aquilo sozinho, não quer ficar penando e tentando descobrir, o que eu estudo agora, o que eu estudo depois, Então, se esse professor não te der um bom plano de estudo, não vai ser tão eficiente assim. Então, fica de olho, porque é bem legal estudar com um professor particular, mas tem que ficar muito, muito atento na constância de estudo e se esse professor vai te dar um bom plano de estudos para você estudar em paralelo quando você não tiver aula com ele. Então, fica de olho, porque isso, olha, pode ser um fator decisivo na tua fluência. E agora vamos falar das aulas presenciais. Essas aulas presenciais, aqui eu tô citando as escolas de idioma realmente, que normalmente você estuda segunda e quarta, ou terça e quinta, ou sábado. Então, geralmente são esses modelos. Pode ser que tenha outros também, modelo de intensivo e tal, mas vamos supor esse sistema básico, que é o que normalmente as escolas adotam. Nessas escolas, muitas delas têm uma turma reduzida, então ali até 10 alunos, e você estuda 2 vezes na semana, ou uma vez, dependendo se é no sábado. Então, é o seguinte, eu acho que vocês já devem ter me escutado falar aqui em outros vídeos, eu particularmente não gosto desse modelo. Eu estudei nesse modelo, para deixar claro para vocês, e levei muito tempo para falar realmente espanhol. Então, nesse modelo não cumpriu, não foi de encontro com os meus objetivos, que era de falar, de conversar em espanhol. Então, em geral, as metodologias usadas com aqueles livros didáticos e tal, e exercício, isso e aquilo, são muito focados em você decorar gramática. Nesses exercícios de preencha a lacuna, ligue a coluna daqui com a de lá, e eu não vejo eficiência nesse modelo de estudos. Pode ser que você, tendo um material didático, se a escola te fornece um material didático bom, você consiga suprir a falta dessa conversa, que é porque você está ali numa turma de 8 pessoas, você tem um tempo muito curto para falar. Então, você praticamente não treina a conversa e treina muito pouco a pronúncia. E eu bem sei que a grande parte dos alunos aqui vai fazer os exercícios que o professor pediu, assim, 15 minutos antes de começar a aula, para levar lá e ele dar um visto, né? Pronto, tá feito. Então, você não tem constância, você não estuda todos os dias, e você não tem tempo de prática de pronúncia e de conversa, porque numa turma de 10, 8 alunos, você tem 1 hora de aula, não dá tempo. O professor vai usar 30 minutos ali para explicar o conteúdo e você tem 30 minutos praticando muito pouco, né? Muito pouco, que no final não é eficiente essa forma. Agora, se você se policia e realmente monta o teu plano de estudo paralelo a essas aulas, treinando muito mais pronúncia, fazendo leituras, gravando áudios, treinando conversa realmente, aí sim pode ser que realmente seja eficiente. Mas já digo aqui de experiência, porque como eu falei aqui para vocês, foi esse modelo que eu estudei, a gente não faz, né? Então você tá lá, pagou um curso para fazer ali 2 vezes na semana, você vai cumprir o que o professor mandou e pronto, acabou. Proatividade geralmente nesse caso é nula, a gente não faz nada além do que é mandado e aí você tem um resultado mais ou menos, né? Então, se você é proativo, talvez esse modelo seja para você. Mas se não, eu acho pouco provável que você tenha realmente fluência no espanhol.
E agora vamos falar dos prós e dos contras do curso online. Tudo na vida tem os prós e os contras, e com o curso online não é diferente. Vamos começar a falar de um prós, que é uma coisa que eu acho fantástica no curso online, é a flexibilidade. Então você consegue encaixar o teu curso em qualquer hora do dia. Então você pode estudar quando você quiser. Então, prefiro estudar antes de ir para o trabalho, vai estudar 5 horas da manhã? Estuda 5 horas da manhã, beleza. Quero estudar 11 horas da noite? Vou estudar 11 horas da noite. Vou estudar almoçando? Tá tudo certo, você tem flexibilidade e pode fazer o teu horário. E é aí que mora o perigo, né? Porque a gente tem 24 horas do dia para fazer, você vai deixando para depois o dia acaba e você não estudou. Então essa flexibilidade também pode ser um baita de um problema para você que é procrastinador, que vai deixar tudo para depois. Ou então para você que tem uma rotina muito desorganizada e fala, ai, agora não deu, daqui a pouquinho eu faço. Daqui a pouquinho eu faço. Depois do almoço eu faço. E acaba o dia você não fez. Então, se você é uma pessoa que desorganizada nos teus estudos ou realmente não aprendeu a estudar, tem muito isso, gente. Aprender a estudar é algo fundamental. Se você não sabe estudar, não sabe se organizar, é muito difícil começar qualquer coisa, qualquer curso e se dedicar, porque você precisa de organização para ter tempo, para depois dedicar esse tempo para os teus estudos. É fundamental ter organização. Tanto que eu me preocupo demais com isso, demais. Antes mesmo de começar a ensinar espanhol, eu ensino os meus alunos a estudar, ensino a ter tempo, a ter organização para realmente encaixar dentro do dia dele, dentro da rotina deles. Isso é muito importante. Então, se você quer fazer um curso online, mas tem esse perfil de procrastinar ou é uma pessoa meio desorganizada, procure algo que te dê orientação com relação a isso também. Hoje em dia, os cursos online não são simplesmente uma gravação de aula, tá? Então, não é você vai lá, grava a aula, tá lá jogado para você assistir. Não, hoje eles têm uma estrutura realmente, porque nós, professores, queremos que vocês aprendam, que é o nosso objetivo. Então, muita gente vai ficar vendendo o curso, vai ficar enfiando o curso goela abaixo, sabe? Não é isso. Nosso objetivo é ensinar e a gente quer que vocês aprendam. De nada adianta chegar lá no final do curso e aluno desistir no meio do caminho. Não é isso que a gente quer. A gente quer comemorar junto, pegar ali os vídeos que os alunos mandam e falar, nossa, cara, em 2 meses ele conseguiu fazer isso. É muito legal. Esse é o nosso foco, é o que nos move. Então, procure um curso que te ajude no que você precisa, porque hoje em dia tem vários cursos de espanhol que tem outras coisas juntos. Por exemplo, que te ajuda a vencer a procrastinação, que te ajuda a se organizar, que te dá um plano de estudo. Tem várias maneiras de você conseguir fazer um curso online. Então tem pessoal que coloca lá meditação no meio, mindset, tudo isso que te ajuda a realmente alcançar o teu objetivo. Não é simplesmente uma aulinha gravada para você assistir e preencher um exercício. Não, gente, um curso online pode ser muito mais amplo e muito melhor. E se você tá com a cabeça aberta para isso, para realmente se dedicar e mergulhar nesse mundo, porque o professor cria um universo ali para você. Então, se você vai de cabeça naquilo, você tem resultados incríveis. Vai por mim, porque vale a pena escolher muito bem o teu curso, porque é transformador. Então, chega de pensar, curso online é tudo igual, bora de procurar o que você realmente quer, o que você precisa para aprender. E uma vez que você encontra esse curso, você vai se identificar com aquilo, você vai ter vontade de fazer, não é aquela coisa de deixar para depois. Então, muito importante você saber qual é o curso que mais se encaixa com você, até para vencer essa barreira da motivação. É pesado estudar todo dia, é difícil conciliar família, trabalho, É, claro que é. Mas se é algo que você quer, se você sabe muito bem o porquê que você quer aprender espanhol, é totalmente diferente. Você tem uma motivação. E se é um método que você gosta,
te ajuda nas tuas maiores dificuldades, como por exemplo, organização, te dá um bom plano de estudo, é outra coisa. Aí você consegue ir sem sofrimento, sabe? Aproveita o caminho e vai ali celebrando as pequenas conquistas do dia a dia até você chegar à fluência. Até porque é uma jornada, é um caminho. Lá no final você alcança a tua tão sonhada fluência. Mas esse caminho tem que ser prazeroso. E esse caminho começa com a tua boa escolha de curso. Então aqui hoje eu te passei prós e os contras de professor nativo, professor brasileiro, curso presencial, curso online, aula particular, tudo isso aqui para você escolher o melhor curso que ser para você. Porque o curso que é bom para você não quer dizer que vai ser para tua mãe, para teu irmão, para o vizinho. São objetivos diferentes. Então foque sempre no teu porquê. O porquê que você quer aprender espanhol e procura o curso que vai fazer você chegar lá. Até a próxima!